Um bom dia a todos. Meu nome é Leonor. Na continuidade de alguns de nós fazermos nossas reflexões pelo canal YouTube da nossa casa, nós vamos então iniciar, como usualmente fazemos, com a nossa prece. Senhor, abençoa esse momento em nossas vidas, quando te buscamos a companhia para também refletir sobre os conceitos da doutrina espírita e do Evangelho, visando trilhar caminhos de mais compreensão e amadurecimento espiritual. Que a todos, Senhor, nesse momento, a tua bênção esteja entre nós. Graças a Deus. Sempre, mas nesse momento ainda de pandemia, onde muitos de nós ainda estamos em isolamento social, mesmo com tantas tarefas em casa, crianças ainda fora da escola, vida profissional, parentes às vezes internados ou já tendo que sair para muitas coisas, todos nós, e termos ali contatos rápidos, seja numa fila de banco, dentro de um ônibus, no metrô, na rua mesmo, no supermercado, seja como for, todos temos tido oportunidades, mesmo que a gente não goste muito desse tipo de observação, de olhar para nós mesmos e observar certas ações e principalmente reações nessa convivência conosco mesmo e com os demais, ao agir assim ou assado. Muitos sentindo dificuldades com as restrições ainda, para uns a vivência difícil da solidão, para outros essa falta de liberdade de ir e vir, outros ainda a convivência diária e muito mais intensa com os familiares que muitos não estavam acostumados, porque saíam o dia inteiro para trabalhar. E nós vemos essas dificuldades nas relações que às vezes geram de um simples arranhão, um simples mau humor, uma simples discussão. Às vezes há um esfriamento da relação ou até um afastamento completo, sem falar em desavenças maiores, mais contundentes, chegando às vias de fato, às vezes, como dizem por aí. Mas também vemos um maior estreitamento nos vínculos, por toda essa realidade que nós estamos vivendo já há 4 meses e pouco, 4 meses e meio, mais ou menos. E muitos estudiosos, médicos, psicólogos, palestrantes espíritas dizem: é um momento propício a se olhar, a olhar para dentro. Tem palestras na internet falando, olhar para dentro, né? Só a gente clicar lá no Google, olhar para dentro, tem um monte, cada uma melhor e mais interessante do que a outra. É pela busca de se conhecer. E muitas vezes para resolver e sobreviver a essas realidades. E para amadurecer e crescer como indivíduos e como coletividade. Por conversar com muitas pessoas e também por questões minhas absolutamente pessoais nesse tempo, já sempre, desde que eu me entendo por gente, mas principalmente nesse tempo, já que nessa semana nos foi proposto pela coordenação doutrinária temas livres, eu escolhi refletir um pouquinho sobre uma questão do Livro dos Espíritos, muito falada, conhecida, mas talvez um pouco aprofundada, que é a questão 919, seu desdobramento, a 919A, que nos fala sobre o conhecimento de si mesmo. Se nos perguntássemos onde perdemos o nosso equilíbrio nessas situações de conflitos, de discussões, de afastamentos ou demais dificuldades,
em qualquer dessas situações, onde perdemos o nosso equilíbrio. Às vezes por coisas tão banais e às vezes também por coisas extremamente importantes para a nossa sobrevivência física e mental. Eu penso quanto cada um de nós conhece ou não conhece os seus limites e as suas possibilidades conquistadas. O que me remete sempre para esse assunto extremamente útil que a doutrina espírita e também outras linhas de pensamento abordam. Mas como aqui a nossa reflexão visa o estudo da doutrina espírita, nós vamos primeiro ver o que Kardec nos diz sobre isso. E antes de tudo, um brevíssimo resumo do que Kardec coloca e aborda no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. Ele faz uma divisão muito didática em 4 partes, que são concatenadas entre si. A parte primeira, nos falando das causas primárias, de Deus, de elementos gerais do universo, da criação. Na parte segunda, ele já vai para o mundo dos espíritos. Esses seres, que somos todos nós, né? Sobre a necessidade e utilidade da encarnação e da reencarnação, da pluralidade das existências para o progresso de toda a criação, sobre a vida na erraticidade, que é aquele período onde o espírito não está encarnado, e de quando voltamos a ter um corpo de carne, como que é essa volta, né? A volta à vida corporal, como ele chama. Ele aborda sobre a intervenção e a influência entre os espíritos e sobre os espíritos encarnados daqueles que estão desencarnados e vice-versa. Nos fala desse intercâmbio. Na parte terceira, Kardec vai elencar e refletir sobre a lei natural. É uma parte onde é conhecida como as leis morais, mas na realidade a reflexão é sobre a lei natural, lei divina ou natural, que a tudo rege, tanto no mundo físico quanto no mundo, no aspecto das relações conosco mesmo, com o próximo e com o Criador. E não necessariamente nesta ordem, né? E divide essas leis como didaticamente em capítulos. Então ele fala da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. E na parte quarta, Kardec reflete sobre as esperanças e consolações, tantas das esperanças terrestres quanto das futuras. Como a gente pode constatar, isso é um brevíssimo resumo do que temos no Livro dos Espíritos, hoje em dia, nas edições atuais, com 1019 questões. Então, realmente é um brevíssimo resumo. E eu trouxe a nossa reflexão, esse encaminhamento, porque eu achei interessante, eu já ouvi isso numa palestra, se eu não me engano, do Marlon Reichta, um psicólogo que é espírita, muito interessante, quando ele fala que não é por acaso que Kardec coloca essa questão 919 e 919A sobre o conhecimento de si mesmo, na última posição, na posição da última questão, da última lei, que é a lei da perfeição moral, depois de ter passado por todos aqueles demais assuntos. Então, ele coloca essa questão do conhecimento de si mesmo como sendo quase que um fechamento dessas 3 primeiras partes. Nesse momento, nós já teremos estudado que somos espíritos, imortais, criados todos iguais,
com a mesma finalidade, que é o progresso e perfeição relativa, que encarnamos, desencarnamos, encarnamos, através dessas incontáveis oportunidades de reencarnações, para sempre despertarmos e redespertarmos a consciência sobre tudo isso que ele nos fala, inicialmente em estado latente, lá na criação, a consciência em estado latente como uma sementinha, e vir nos construindo como seres cada vez mais capacitados, mais e melhor capacitados, melhor habilitados na inteligência e no sentimento. Sejam de habilidades técnicas, éticas, afetivas, de doação, de caridade, de tudo que envolve, né, a inteligência abraçada com o sentimento. Isso é uma explicação, inclusive, que a gente encontra na questão 132, questão importantíssima da segunda parte. E ele já terá abordado também nessa última lei, que é a lei da perfeição moral, sobre virtudes, sobre os vícios, sobre as paixões, sobre as características de um homem de bem, que é na questão 918, entendendo o homem de bem na Terra como o possível e verdadeira humanidade a ser conquistada e vivenciada nesse planeta onde estamos. E aí, quando a gente, a princípio, lê essa questão 918, nós dizemos o quê? Nossa, muito difícil, impossível. Em todos os cursos que, nos últimos anos, nós tivemos a oportunidade de estar com os companheiros, quando chegava nessa questão, era unânime. Nossa, muito difícil, isso é para o espírito superior. As características do homem de bem, que nós não vamos aqui detalhar, sugerimos que depois quem queira leia essa questão, mas o fato é que a gente acha muito difícil. E aí Kardec, em sua época, provavelmente também refletindo sobre isso, continua com uma outra questão aos espíritos, que é logo a que vem em seguida, que é o objeto da nossa reflexão, que é a questão 919. E aí ele pergunta, então, já que com essas características todas para ser um homem de bem, qual é o meio mais prático, mais eficaz? Qual é o meio prático mais eficaz? Eficaz, lembrando que é aquilo que dá resultado, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à tentação do mal. E a resposta que lhe é dada é: um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase do conhece-te a ti mesmo, junto com outras, é uma inscrição que existia no templo de Delfos, na Grécia, e diga-se de passagem que não foi uma escrita, que não foi escrita por Sócrates, como muitos acreditam. Tem toda uma história envolvida nessa inscrição que também quiser se aprofundar, é fácil, a gente encontra no Google muitas explicações sobre isso. Mas o fato é que a frase é do conhece-te a ti mesmo. E Kardec, por achar talvez que essa resposta era muito sucinta, ele então acrescenta na continuidade da questão 919, dizendo: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? E a resposta é a resposta do espírito Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho. Lembremos que é um espírito que viveu no ano 354 a 430 da era cristã. Foi um filósofo, um escritor, foi um bispo na cidade de Hipona, no norte da África, depois de muitas controvérsias e conflitos, e
tem gente que diz que até vidas de devassidão que ele viveu, ou pelo menos uma vida agitada antes de abraçar essa proposta. E o seu pai era pagão e sua mãe era uma cristã muito devota, que exerceu sobre ele uma grande influência sobre essa conversão. É considerado um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Suas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo. E nós vamos destacar algumas propostas dessa mensagem, porque ela é longa e não daria tempo de a gente aprofundar todas, então nós vamos destacar algumas, pela importância e pela utilidade na aplicação desse exercício de autoconhecer-se, para viver melhor consigo mesmo, com os outros e, como dissemos lá, e com o Criador, e não necessariamente nessa ordem. Então, Santo Agostinho começa: cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Então, vocês reparam, interrogava a minha consciência. Se a gente fosse fazer uma lista, interrogar a consciência, interrogar a si próprio sobre como é que foi o nosso dia, das nossas ações, das nossas reações. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não tinha faltado com algum cumprimento de algum dever. Será que naquela situação eu podia ter feito isso ou podia não ter feito isso? Que isso seja um hábito diário e constante na nossa vida. Ele continua dizendo que outra pergunta, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. É uma pergunta importante, embora nós vamos encontrar na vida muita gente que se queixa da gente, às vezes por nada. E a gente não pode se talhar apenas ao que os outros se queixam ou nos elogiam. Mas é uma pergunta que vale a pena dentro desse contexto. Exemplos, vamos lembrar assim. Tem gente que diria, eu não suporto que a Leonor não me dê atenção. Eu não suporto que a Leonor me questione. Eu não suporto que a Leonor me pressione. Tem certas horas na vida que, dependendo da posição profissional ou de coordenação, ou lá de que tipo de relação, não dá tempo de dar aquela atenção que a outra pessoa está precisando. Seria da minha responsabilidade eu questionar certas coisas, eu pressionar para a solução de algumas execuções, digamos, profissionais que exigem o prazo, mas por isso que a gente precisa pensar cada dia na minha interrogar na minha consciência como eu agi. Alguém teve motivo para se queixar de mim, mas esse motivo, o que a minha consciência me diz desse motivo? Né? Outro exemplo é a gente se perguntar, eu sou uma pessoa confiável? Eu passo credibilidade? Será que as pessoas estão acostumadas a confiar em mim? O que eu faço é confiável? Eu sou dedicada ao que eu me proponho a fazer? Eu sou comprometida? O quanto eu sou paciente em situações que me tiram do sério? Eu sou eficiente? Eu procuro ser amorosa? Ou eu sou raivosa por qualquer coisa? Eu sou apegada a tudo? Ou ao que eu sou apegada? Eu já tenho trabalhado um desapego razoável? Eu sou uma pessoa controladora que quero que todo mundo faça do jeito ou o que eu quero que eu faça? E por aí vai. A gente passaria aqui os nossos 40 minutos falando disso. Aí a gente fala, nossa, mas isso é muito difícil. Com certeza é difícil. E olhem o que Santo Agostinho continua nos dizendo.
Porque se perguntando o que nós fizemos de bem ou de mal, nós peçamos, roguemos a Deus e ao nosso anjo guardião, aos espíritos que nos sustentam, que nos orientam, que nos esclareçam. Porque muitas vezes a própria nossa consciência está nublada por todas essas características e geralmente orgulho, egoísmo, que não nos deixam ver essas realidades. E Santo Agostinho nos diz, com esse pedido, nós adquiriríamos muita força para fazer esse exercício. Ele diz que foi assim que ele chegou a se conhecer um pouco melhor e ver o que necessitava nele de reforma. Agora, reparem, a gente não pode reformar nada que a gente não conhece, né? Então, e o assunto é entre eu e a minha própria consciência. Não é um assunto dos outros, os outros são um adendo, mas o assunto é entre eu, a minha consciência e aqueles que me sustentam, porque falam comigo no meu coração. Santo Agostinho continua: formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que intenção agistes em determinada circunstância. Então, essa pergunta é da maior importância. Qual foi a motivação que me levou a agir desta ou daquela forma? Qual é o objetivo? O que está por baixo dessa minha maneira de agir? Alguém diz que eu não sou, por exemplo, eu sou chata. Qual é a máscara que eu coloco nesse sentimento que vamos dizer que não é agradável? Eu me fecho, eu agrido, eu me afasto. Como eu me posiciono? O que está por trás dessa minha reação? Isso é uma das motivações. Não, é porque eu não gosto de ser criticada. O que está por trás do que eu não gosto de ser criticada? É orgulho, é vaidade? Ou eu digo, alguém me diz, eu não vou ser uma chata. Tá bom, para alguns eu sou, para outros eu não sou. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Então, da gente se perguntar sempre, isso é apenas um exemplo, né? Mas de a gente se perguntar sempre a motivação dos nossos sentimentos e das nossas ações. Que sentimento está por trás dessa minha ação ou dessa minha reação? Ele continua dizendo assim, que a gente se pergunte se a gente fez alguma coisa que outros censurariam, ou que às vezes a gente sequer ousaria confessar. Porque às vezes a gente faz umas coisas que não tem nem a coragem de confessar. Né? Mas também não é para ficar confessando, é para a gente se conhecer. Aí a gente pode dizer assim, nossa, mas é muito difícil julgar a si mesmo, né? Porque cada hora a gente vai ter uma ilusão do amor próprio, que sempre dá uma atenuada, uma desculpada. Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles, diz, nesse exercício de autoconhecimento, procure não se justificar nem se desculpar, apenas olhar. Muito menos se julgar, apenas olhar. E aprender com aquilo que a gente descobre de si mesmo. A reforma é um outro passo. Estamos falando apenas ainda de se conhecer. E Santo Agostinho diz assim, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando a gente está indeciso quanto ao valor de uma de nossas ações, que a gente nos perguntar como que a gente qualificaria se a gente estivesse vendo outra pessoa agindo dessa forma. Se a gente censura, é porque feito pela gente não é uma questão legítima, né? Se aquela ação feita por outro nós censuramos,
então feita por nós não é legítima. Então, esse exercício de se colocar no lugar de uma outra pessoa é um exercício utilíssimo, né? Para que a gente possa ouvir o que aquela pessoa falou como nós estivéssemos falando, ou recebendo aquela ação como nós estivéssemos recebendo, né? Aquele exercício de trocar com a pessoa, o personagem, e nos colocarmos naquelas circunstâncias, né? A gente certamente teria e tem muito material útil para esse trabalho de buscar se conhecer. Santo Agostinho continua também: procurai saber o que pensam os vossos inimigos. Vamos dizer, eu não me considero, por exemplo, que eu tenha inimigo. Eu, de repente, tenho gente que não gosta de mim, mas eu não me considero que eu tenha inimigo. Mas vamos colocar, então, até mais amenamente. Vamos procurar, não negligencieis a opinião daqueles que não gostam de você, porque esses, ele diz, não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E muitas vezes serve como um verdadeiro espelho para nos mostrar as nossas maiores dificuldades. O que muitas vezes um amigo evita fazer, né? Evita fazer por carinho, por pena não, mas por carinho, por nos poupar, né? E aquele que não gosta da gente, às vezes manda na lata, como se fala. E é útil, e se torna útil, pelo menos para a gente avaliar, pensar, refletir. Santo Agostinho, então, nos diz para a gente fazer perguntas nítidas, claras a nós mesmos, precisas, e que a gente não tenha medo de multiplicar muitas perguntas, porque nesse processo nós vamos conhecer as nossas conquistas, as nossas qualidades, os valores positivos que já temos, as habilidades conquistadas, e também vamos nos deparar com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com aqueles hábitos que não são bons, que não precisariam mais estar ali, com aquilo que muitos de nós ouvimos chamar de ser a nossa sombra, uma palavra muito usada pelo psicólogo Carl Jung. Mas cuidado, como nos dizem os espíritos Joana de Ângeles e Hermance Dufour em vários de seus livros, para quando a gente estiver nesse processo de nos auto-identificarmos as nossas ações, as nossas motivações, as nossas reações, buscando essa compreensão, que a gente não estacione, como já disse lá um pouquinho lá atrás, nem em culpas, nem em justificativas, que não pequemos no chicote para não transformar esse exercício, em vez de reforma, caminho para a reforma íntima, em tortura íntima. Pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Perguntado a Hermance Dufour, ao espírito Hermance Dufour, que revelações novas teriam os amigos espirituais? Essa pergunta está no início do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Então, é perguntado: que revelações novas teriam os amigos espirituais em favor do aperfeiçoamento interior nessa hora de tantas lutas na humanidade? E ela responde: não constituem novidades, e sim um enfoque prático para velhas questões morais. Questão 919A
questão 919, 900A, 1857, e esse livro que ela escreve, Reforma Íntima Sem Martírio, eu agora não estou com o livro aqui na mão, mas é um livro, no máximo, da década passada, ou retrasada. Mas ela nos fala que é um enfoque prático para velhas questões morais. Ou seja, é o encontro consigo mesmo, suas luzes e sombras, que podemos ter esse encontro através dessas perguntas que Santo Agostinho nos propõe. Ela fala, se não entendermos realmente a razão, a motivação de nossas atitudes, olha a importância de entender a motivação, não reuniremos condições indispensáveis para esse serviço de autoconhecimento e autorrenovação. Se a gente não encontra a motivação dos nossos atos, ações e reações, a gente não vai conseguir continuar seguindo adiante nesse processo. É uma proposta de plenitude, ela nos diz, e não de derrotismo. Ou seja, deixa o chicote lá fora. A luz não se faz extinguindo as trevas. É dada muita importância às imperfeições. Nós, então, na doutrina espírita, não na doutrina espírita, mas no movimento espírita, muitas vezes é dada muita importância às imperfeições, quando a gente deveria focar mais nas virtudes. Ela que nos diz. Autoconhecimento e reforma íntima não é circunscrevê-las apenas a regimes de disciplina pela vigilância. Então, não é viver naquela situação de, não posso fazer isso, não devo pensar isso, não é esse auto... Tem um nome até que se usa, essa auto... que fica vigilante o tempo inteiro para ficar se punindo, me esqueço o nome agora, depois eu lembro. Ela diz, isso é sim instituir a cultura do martírio e da tormenta. Ela continua, assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-lo como um todo, a pessoa vai para um hospital com um órgão doente, dependendo do nível da doença, o médico não manda cortar e arrancar. A primeira atitude, a primeira sugestão, a primeira decisão é tentar recompor. Ela diz então, assim como o corpo, a alma procede o seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. O psicólogo e palestrante espírita Rossano Klinger, em uma palestra de perguntas e respostas que eu ouvi sobre autodescobrimento, ele certamente observando muitas pessoas se cobrando uma perfeição completamente inadequada para esse momento evolutivo que a gente está no planeta Terra, ele sugeriu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. A autora é uma autora americana, Brené Brown. E eu, num momento, inclusive, que eu estava de muita autoflagelação, eu falei, a coragem de ser imperfeito, me interessei, comprei um livro que você baixa, tem e-book, na Amazon, deve ter em livrarias, que hoje atualmente eu não sei como é que está esse negócio de livrarias. Eu comprei o livro e comecei a ler. No início eu fiquei meio assim, né? Coragem de ser imperfeito, porque a gente estuda na doutrina espírita, a busca pela perfeição. Aí vem uma pessoa, diz que o livro é A Coragem de Ser Imperfeito e é sugerido pelo Rossano Klinger, que é uma pessoa que eu dou créditos dentro de conhecimento e vivência da doutrina espírita. Mas com a leitura eu fui entendendo o que a autora queria abordar,
E eu fui percebendo e ficando muito feliz com a leitura. O livro é o resultado de uma pesquisa de campo durante 12 anos. Ela não se propôs no início a fazer um livro. Ela, dentro da profissão dela, era uma pesquisadora, e ela, durante 12 anos, ela fez uma pesquisa sobre o que ela via de vulnerabilidade. Quase que a pesquisa é sobre vulnerabilidade. Então, o livro é o que ela constatou dessa pesquisa. Ela, por exemplo, nos fala que as pessoas identificam ou têm dificuldade, mas conseguem identificar a diferença entre sentir vergonha de um ato e sentir culpa, né? O sentir vergonha seria constatar, eu fiz errado. E o sentir culpa é se dizer, eu sou errado. E que nesses dois sentimentos gera a maior diferença dentro da pessoa. E ela fala da realidade dessas nossas vulnerabilidades que todos temos e de como todos nós escondemos esse sentimento de sermos vulneráveis através das mais variadas formas, seja raiva, agressividade, indiferença, medo, prepotência de salvar alguém, insegurança, carência, a necessidade de ser melhor que o outro, o sentir-se inferior, a necessidade de diminuir o outro para me sentir importante, o medo da rejeição. Ela lista muitas características, muitos sentimentos muito conhecidos e reconhecidos por todos nós. E ela diz que se nós encarássemos as nossas naturais vulnerabilidades, ou seja, aquilo que Santo Agostinho diz, e olhássemos de frente para elas, tudo ficaria mais simples. Ela nos fala, por exemplo, que até quando a gente está feliz com alguma coisa, por quaisquer motivos, a gente se sente vulnerável. Seja vulnerável porque pode perder a situação, porque aquele momento feliz pode se esvair rapidamente. Então, que aí o encarar a vulnerabilidade e transformar isso, no caso da vulnerabilidade pela felicidade, transformar isso em gratidão. Gratidão por estar vivendo esse momento, né? E numa abordagem semelhante, o Rossander Klinge também apresentou o livro chamado O Abraço à Sombra, da Daniela Nigliari, muito interessante também. Baixei também na Amazon, eu comecei a ler, que nos fala dessa atitude também de nós abraçarmos a nossa sombra. Essa abordagem da autora é que quando a gente estiver fazendo essa avaliação com Santo Agostinho, porque ela é espírita também, a americana não, mas essa Daniela é espírita também, conhece muito bem a doutrina espírita. Então ela diz que quando a gente estiver fazendo essa avaliação da proposta de Santo Agostinho, que ao identificarmos essa vulnerabilidade, aquele vício, aquele aspecto que a gente reconhece como egoísmo, como orgulho, como vaidade, ao invés de a gente rechaçar, da gente negar, da gente fugir, ficar com medo de expor, de transformar em agressividade, em negação, que a gente acolha. Acolha como uma criança infantil, sem experiência, desprotegida. Acolha essa característica em uma conversa muito íntima com essa criança que somos nós mesmos. Procuremos saber o porquê dessa atitude, desse sentimento, dessa reação, de agir assim e trazê-la para o nosso amor, para o nosso cuidado, transformando em luz. Jamais queiramos escondê-la ou rechaçá-la, porque a transformação verdadeira será sempre pelo autoacolhimento e pelo autoamor. Porque no medo de sofrer, nós muitas vezes nos anestesiamos e perdemos esse contato íntimo conosco. A gente tem medo de encarar.
E aí é melhor, então, deixa para lá, botar para debaixo do tapete. E não é melhor, porque isso vai aparecer das mais diversas formas. Voltando ao espírito Irmã Dufour, ela chama isso de aceitação incondicional de ti mesmo. Faz as pazes com as tuas imperfeições. Descubra as tuas qualidades. Acredite nelas. Coloque-as a serviço de tuas metas de crescimento. Tenha noções claras sobre as suas conquistas. A única maneira desse processo é a continuidade que damos aos projetos de renovação. Ou seja, isso não é para fazer uma vez por ano. Isso é para se incorporar a um ato diário, que nem a gente escova dente, que nem a gente tomar banho. É para ser um hábito diário. E que nós não nos alimentemos de fantasias de saltos evolutivos, porque obstáculos sempre existirão, mas que a gente prossiga sem expectativas de angelitude. Gente, são dicas de autores que são espíritas, que não são espíritas, mas que vêm pensando na importância dessa necessidade do autoconhecimento, assim como todos nós, nos preocupando com estratégias, com maneiras, e que tem milhares de outras que são abordadas por várias outras linhas de pensamento, mas que, como diz na mensagem de Santo Agostinho, ele nos diz: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto, mas está aí precisamente o que nós fomos encarregados de destruir nas vossas mentes, eles, espíritos, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de uma maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. E ele nos diz que foi por isso que no início, lá em 1850, e até antes disso, chamamos a vossa atenção primeiro para os fenômenos da natureza, aquelas coisas de bater, mesa girar, para que aquilo vos tocasse os sentidos, mas que depois começamos a dar as instruções para que cada um de vós tenha o dever de difundir, ou seja, cada um de nós que conhece isso dentro da doutrina espírita ou dentro de qualquer outra linha de pensamento, tem o dever de difundir, porque ele diz que foi com esse propósito que ditaram o Livro dos Espíritos, que esse foi o principal objetivo dos espíritos procurarem os meios de se comunicar conosco, né? Para nos dar o caminho das pedras, para a gente melhor se conhecer, melhor conviver e progredir. Porque ele nos diz: o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Dentro de si mesmo, cada um tem o seu mapa a seguir, a se desenvolver. A caminhada espiritual é individual, é única, é intransferível. Muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. Mas essa proposta de se perguntar, de se percorrer essa trilha de questionamento a si mesmo, parece que todos os autores espíritas e não espíritas concordam. Então, abracemos essa proposta. Abracemos os nossos aindas. Porque eu sou assim ainda. Mas sem nos amarrar a eles. E que a gente não tenha essa ingênua expectativa da mudança imediata, né? Para que a gente possa evitar de confundir a simples adesão de práticas doutrinárias e acúmulo até de cultura espiritual, como isso sendo iluminação. A gente pode conhecer muito doutrina espírita e ainda teremos muito a nos conhecer. Então, isso foi mais ou menos o que a gente tinha a refletir nesse momento.
é a nossa libertação, se a gente souber extrair essa parte essencial para o nosso projeto de vida no bem, no amor, na caridade. Muita paz a todos e um bom dia. Que Jesus nos abençoe.